Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, nosso curso de História completo. Como vocês podem ver aqui, é completo, isso mesmo, é completo, porque ele é para quê? Abrange o quê, professor? Concursos vestibulares e também pré-militar, exatamente isso. Falando para vocês aqui em curto e grosso, o nosso curso de história é completo, beleza? É isso aí mesmo. Nossa, professor, seu curso é completo mesmo. Você está falando que ele é completo várias vezes, então esse curso é completo mesmo. Vou acreditar nesse completo que você fala. Isso mesmo, acredito porque é completo. Beleza? O e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook, isto sai. O celular para mensagem, 3291650267. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Primeira Guerra Mundial, parte 2. Muito interessante, né? A tão falada Primeira Guerra Mundial, ou também chamada de A Grande Guerra, que vocês podem observar em alguns livros. Falaremos sobre política de alianças, revolução diplomática e resultados dessa revolução diplomática. Então, falamos sobre Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa, vamos falar sobre políticas de alianças. O que nós temos que entender aqui primeiramente? Proporções que assumiu não se não fosse as alianças. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, a Segunda Guerra Mundial em si, ela poderia ter assim resultados diferentes se não fosse essa tal de política das alianças. O que eu quero dizer com isso? A Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela é chamada de A Grande Guerra e também por causa de ter algumas características específicas. Por quê? As táticas, os armamentos usados, o número de mortos era uma coisa assim nunca vista antes em uma tal guerra. Mesmo se pegar batalhas, entre outras coisas que aconteceram na história, o número de mortes que ocorreram dentro da Primeira Guerra, resultante da guerra e também pós-guerra, ou seja, pessoas que morreram depois por enfermidades, né, doenças, não, escoriações futuras da guerra, o número de mortes é muito grande. Então já observamos nesse momento que a Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra muito caracterizada pelo número de mortos e também pelos armamentos que eram usados naquele momento. O que nós temos que observar aqui primeiramente? Se não fosse essa política de aliança, essa guerra poderia tomar outras proporções. Como assim? Pessoal, uma guerra entre a Alemanha e a Inglaterra, claro, iria durar muito tempo e tudo mais, ia ter mortes e aquelas coisas e tudo mais. Só que isso, pessoal, para essas duas potências nesse momento, não era uma coisa que, vamos dizer assim, favorável para elas, que levasse a guerra só as duas. Ou seja, poderia abrir espaço nesse momento, se essas duas potências entrassem em guerra, no final da guerra elas estariam quebradas, né, por causa dessa guerra, então abriria espaço para outras novas potências pegarem esse comércio, esses mercados. Então, a proporção que nós observamos aqui é o quê? É uma política de alianças, ou seja, se juntar com mais países para que esse impacto seja menor e ainda mais que outra potência não pegue seu lugar. Tranquilo, pessoal? Então, a política de alianças é uma política de quê? De você reafirmar alianças com outros países e, nesse caso, você tem o menos impacto possível. Tranquilo? Essa Primeira Guerra Mundial, pessoal, nós vamos observar que a Áustria e a Sérvia vão levar uma contenda que nós vamos ver mais na frente, que vai levar a Rússia, França e Inglaterra e a Alemanha à guerra. Por quê? A Rússia, aliada da Sérvia, a França e a Inglaterra aliada também da Rússia, e nesse caso a Alemanha pega as forças aliada da Áustria. Então nós temos aí uma política de aliança, onde de um lado nós temos a Tríplice Aliança e de outro lado a chamada Tríplice Entente, onde na Tríplice Aliança nós observamos a Alemanha, Itália e Áustria, e na Tríplice Entente a França, a Inglaterra e a Rússia. A Itália, pessoal, ela vai sair da guerra, né? Nesse caso da Tríplice Aliança.
Esse nome de Tríplice Aliança, pessoal, vocês podem observar em outros livros, ou até mesmo em provas, chamadas de potências centrais. Por quê? Porque se você pegar o mapa desse momento, você observa que a Alemanha e a Áustria estavam ligadas. Mas essa política de aliança, pessoal, tem alguma coisa afim nesse caso. Por quê? Áustria e Alemanha, pessoal, no processo de unificação alemão, na chamada Guerra Franco-Prussiana, você observa o quê? Que a Áustria era contra essa unificação da Alemanha. Só que, depois, com o chamado Pedro Grande, um czar da Rússia, ele vai observar o quê? Ele vai fazer uma grande expansão rumo ao Ocidente. Ou seja, ele vai expandir o seu comércio, expandir suas relações frente ao Ocidente, procurando saídas para o mar. E nesse caso, vai atrapalhar, vai levar em questões, tanto nesse caso, a Alemanha unificada, nesse caso, vai levar a diferenças com a Alemanha unificada e contra a Áustria. Então nós temos interesses em comuns entre a Áustria e a Alemanha por causa desse interesse russo. Tranquilo, pessoal? No chamado pan-eslavismo que nós observamos aqui. Tranquilo? E a França e a Inglaterra. A França e a Inglaterra também levada por muitos e outros conflitos que nós observamos anterior aqui no nosso curso de História, também vai levar a uma política de aliança que nós vamos observar aqui também, a chamada Entente Cordiale. Tranquilo, pessoal? E, nesse caso, a Rússia também vai aderir a eles. Mas calma, nós vamos ver tudo isso aqui no nosso CHC. A política de aliança remonta de 1870. Bismarck, Prússia e Estados. Essa política de alianças, pessoal, nós observamos lá na unificação da Alemanha com Otto Bismarck. Durante a unificação alemã, a Alemanha, nós observamos antes de sua unificação, era um conjunto de vários estados autônomos, né? Como podemos dizer, cidades-estados, né? Estados autônomos, e um poder descentralizado. E a Prússia, dentre esses estados, o mais forte. Quando eles tentam unificar a Alemanha contra a França, você observa o quê? Uma política de aliança entre a Prússia e os outros estados dentro da Alemanha ainda não unificada. Tranquilo, pessoal? E nesse caso, após essa unificação, para tentar preservar essa conquista, por medo da França tentar novamente ir às forras contra a Alemanha, e principalmente a França não tendo assim, nesse caso, a Alemanha começa a se despontar, a crescer economicamente, a França não tendo assim um poderio muito grande, ela vai fazer o que também? Alianças. E nesse caso, o medo da Alemanha, de a França fazer aliança com outros estados para ir às forras com a Alemanha, é o medo de que a Alemanha também fazer alianças. Tranquilo, pessoal? Em 1873, tem a Liga dos Três Imperadores, ou seja, o imperador, né, o caso da Alemanha, o Kaiser, o alemão, no caso da Áustria, o imperador da Áustria, e no caso da Rússia, o czar. Tranquilo, pessoal? Essa liga entre esses três imperadores é o chamado quê? Liga dos Três Imperadores. Em 1878, a Rússia sai dessa liga. Por causa de quê? Por causa de insatisfações de possessões que não foram dadas à Rússia. Tranquilo, pessoal? E também por causa do chamado pan-eslavismo russo. Tranquilo? Em 1882, você observa que a chamada Tríplice Aliança, com a adesão da Itália. Ou seja, em 1882, você tem na Tríplice Aliança a adesão da Itália. Que nesse caso, a Itália entra junto com a Áustria e a Alemanha, porque a Rússia sai em 1878. Por causa de quê? Por que a Itália entra? Não por amor aos alemães e nem austríacos. A Itália, pessoal, não tinha esse amor, esse vínculo afetivo com a Alemanha e os austríacos. Era uma contente também, mas sim pelo medo. Mas qual o medo? O medo da perda da Tunísia pela França, porque a Itália reivindicava como a Tunísia fosse uma possessão italiana, que fosse um direito italiano, e também os conflitos que havia dentro da Itália com a igreja, e nesse caso, caso subisse um poder da França
que levasse também junto as ideias clericais, ou seja, a França poderia fazer uma invasão dentro da Itália a favor de quem? Do Papa. Por quê? As relações entre Itália e Papa estavam um pouco abaladas. Tranquilo, pessoal? Então é esse medo dessa invasão francesa por causa de rever a situação do Papa e ainda mais essa reivindicação por parte da Tunísia, que seria caso aí de interesse italiano. Beleza? A Itália se une à chamada Tríplice Aliança, ou também chamada de Potências do Eixo. Tranquilo? A Alemanha, Áustria e a Itália. A Rússia, como nós já vimos, observamos, na Liga dos Três Imperadores, a Rússia sai nesse momento. Tranquilo? E quando há essa aliança novamente entre a Itália, depois de um momento a Rússia volta. E volta até só 1890. Por quê? A partir de 1890, a Rússia faz alguns acordos com a França e larga essa Tríplice Aliança de vez. Tranquilo? A França isolada. O que nós observamos nesse caso? Dentro dessa formação, dessa política de alianças entre Áustria, Alemanha e Itália, a França se vê isolada. Ela tinha algumas relações com a Inglaterra, mas a Inglaterra, frente à política continental, ela se dotou mais de isolamento. Mas depois nós vamos observar uma aproximação junto da França. A Revolução Diplomática. Agora nós vamos observar aqui. De 1890 até 1907, muda o cenário de alianças. Por quê? Quais que são as causas dessa mudança, dessa política de alianças? Causas são essas do chamado pan-eslavismo. Ou seja, o pan-eslavismo, como nós já observamos, a Rússia tentando expandir para todos os países de cultura eslavo, e nesse caso, agrariando dentro deles a Rússia. Tranquilo, pessoal? E nesse caso nós observamos o quê? O conflito com a Áustria e a Alemanha escolhe a Áustria. Por quê? Nós vamos observar que a Sérvia tinha aquele interesse da chamada Grande Sérvia. No caso da Bósnia e Herzegovina, a Áustria toma esses dois países, a Bósnia e Herzegovina, e nesse caso a Rússia leva essa contenda junto com a Sérvia. E, nesse caso, a Sérvia aliada da Rússia. Quem que a Alemanha vai escolher? Entre a Rússia ou a Áustria, que é um império forte? Vai escolher logo quem? A Áustria. Tranquilo, pessoal? Então nós observamos aí essa retirada da Rússia a partir de 1890. Por causa de quê? Por causa desse interesse do chamado pan-eslavismo, dessa influência, desse crescimento da Rússia frente ocidental, abarcando todos os povos de cultura eslava. Tranquilo, pessoal? Laços financeiros entre Rússia e França. Nós observamos aqui dentro também dessa política aqui de revolução diplomática que a Rússia vai começar a se aproximar com a França através de laços financeiros. Entre 1888 e 1889, pessoal, na Bolsa de Paris, a Rússia manda vários dinheiros de empréstimos. E nesse caso, esse dinheiro russo anima os interesses de capitalistas franceses. E há uma aproximação nessa parte do momento entre França e Rússia, nada mais nada menos, em torno de 50 milhões de dólares. Então, o que você observa nesse momento? Uma aproximação na questão financeira e também política entre França e Rússia. Tranquilo, pessoal? A Inglaterra abandona seu isolamento que ele tinha vindo antes. E por causa de quê? Por que ele vai abandonar esse isolamento? Por algumas causas. O crescimento comercial da Alemanha. Ele observava que a Alemanha estava crescendo economicamente, estava tomando alguns espaços comerciais, então ele sai desse isolamento. França e Inglaterra, através da partilha da África do Norte. Nós vamos observar isso através do quê? Da chamada Intenta Cordiale. Tranquilo, pessoal? Nós vamos observar mais na frente. Era um objetivo entre a França e a Itália discutir ali sobre a partilha da África. E a Itália também muda de lado também. Por quê? Não temia mais a invasão clerical, republicanos no poder e conformados com a Tunísia. A Itália, pessoal, observava nesse momento um medo de que a França
subisse no poder uma classe em que o clero tinha também vez nessas relações, ela iria ficar arriscada no caso de um conflito, de uma invasão por parte de franceses, porque a Itália estava com suas relações meio abaladas com o Papa. Então a França, nesse caso, iria invadir em favor do Papa. Mas na França sobe um poder republicano. Então esse medo dessa invasão clerical, né, nesse caso em favor do Papa, esse medo fica de lado. E ainda mais, eles já começam a ficar conformados com a perda da Tunísia. Passando para a nossa outra parte, qual que é o resultado dessa revolução diplomática? A saída da Itália da Tríplice Aliança, a saída da Rússia em favor agora da França, e a França com essa política de aproximação com a Inglaterra. O que nós vamos observar aqui? Os resultados que vão chegar ao fim dessa revolução diplomática. Nós temos o resultado principal, a criação da Tríplice Entente entre França e Rússia e Inglaterra, né? A Rússia e França têm as suas aproximações a partir de 1894, como nós já falamos lá, através também dos seus acordos financeiros e também o acordo militar secreto aqui também. Essa aliança dual entre Rússia e França é seguida de quem? Pela Entente Cordiale, que era uma aliança entre França e Inglaterra, com acordos comerciais, no caso da partilha do norte da África. Você observa nesse caso a adesão, nesse caso, que o Egito, nesse caso, a França deixa o Egito com a Inglaterra e a França ganha, nesse caso, Marrocos. Você observa a adesão da Rússia dentro dessa Entente Cordiale, formando a Tríplice Entente, por causa de quê? Em 1907, você tem a ambição de tanto ingleses como russos na expansão para a Ásia, e nesse caso há uma divisão da Pérsia. Ao sul fica sob domínio inglês e ao norte fica sob domínio russo. No meio teria uma zona de neutralidade que iria ser comandada pelo Shah. Tranquilo, pessoal? Então, o que nós observamos aqui, primeiramente, essa política de aliança é muito fundamental durante essa Primeira Guerra Mundial, que vai levar, sim, a uma grande guerra, a umas características de mortes, características de armamentos, de grande armamento belicoso, porque essa política de aliança entre esses estados aumenta o poderio bélico dessas alianças, e nesse caso elas ficam mais fortes. E essa guerra, nada mais, nada menos, vai durar tempo e também vai ter muitas mortes. Então nós observamos essa política de aliança, primeiramente, entre a Tríplice Aliança. Você observa a Liga dos Três Imperadores, uma aliança entre Alemanha, Áustria e Rússia, depois a Rússia sai. Depois você observa a Itália entrando nessa Tríplice Aliança por causa do medo de uma invasão clerical francesa e também por causa da Tunísia. Mas depois a Itália sai dessa Tríplice Aliança por causa de quê? Por causa desse medo já ter passado, de relações com a França. E depois nós observamos o quê? A Rússia também, depois quando ela sai, ela volta de novo, mas ela sai a partir de 1890, nós temos as revoluções diplomáticas, onde ela se aproxima com a França através de acordos financeiros. Você observa também a aproximação com a Inglaterra através da expansão para a Ásia com a Pérsia, né, com a divisão da Pérsia. E você observa a Entente Cordiale, que é a formação, aí, no caso da Tríplice Entente, entre França e Inglaterra, que tinha sob pretensões comerciais, na divisão do norte da África, na questão do Egito, do Marrocos. E também nós observamos aí, nesse caso, como eu falei para vocês, a adesão da Rússia nessa chamada Tríplice Entente. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula, continuaremos falando mais sobre o quê? Sobre a Primeira Guerra Mundial. Valeu, pessoal. Um abraço.